eu vou ser muito rápido. Olha, não. Primeiro, enfim, eu apareço sempre aqui a defender as empresas. Não, mas falei em várias exceções. Espera. Não, mas eu não vou pessoalizar. Eu apareço sempre aqui a defender as empresas e vou dizer uma coisa que vos vai espantar. Eu não gosto de trabalhar numa empresa e perceber que não houvesse empresas. Okay? Mas é como estamos. Está bem? Pronto. Agora, dito isto, sim, porque eu quando tinha 3 anos, a célula do PCP era a minha casa e foi lá que fazia a revolução. Pronto. E nasci nisto, portanto, e agora sou empresário. Bom, tudo isto para dizer que as coisas têm que ser matizadas. Tu perguntas, qual é a empresa, ou quais são as empresas que promovem a formação e que as pessoas vão ao congresso e tal, não sei. Eu vou-te dar um exemplo que é bastante divertido. Aqui, quando é que foi a história de Paris? 2005, acho eu. Que o INRAP, a Associação Preventiva, o Instituto Nacional de Investigação Preventiva em França, realizou o seu encontro anual. E como aquilo era bastante divertido e interessante, e nós achámos que podia ser bom para os nossos 14 arqueólogos, nós propusemos pagar a viagem e a estadia a todos durante aquele tempo. E de todos os que propusemos, que foram todos que estavam na empresa, houve 2 que fizeram 2. E essas 2, o primeiro dia foram à sala e o segundo dia disseram-nos, já vimos mais ou menos isto, vamos antes ver Paris. Opa, claro que nos anos a seguir já não convidámos as pessoas, as expensas nossas para ir. Não é? Olha, mas o que passa com a avaliação, que é se tudo neste momento é avaliado neste país. Exatamente, sim, mas depois continuamos a portanto, tudo isto para dizer que o problema não é só das empresas, o problema é geral e também é. André, concordo com 90% do que tu disseste e o panorama eu acho que é quase tão negro como tu contas. É quase tão negro. Não é exatamente isso, mas é quase tanto. Agora, há que ter matizar as coisas deste ponto de vista. Também não podemos sacar só às empresas, e não estou a dizer que as empresas são boas, porque toda a gente sabe que estou sempre a bater nas empresas, inclusive na minha, ou mais do que em todas na minha. Portanto, agora, outro comentário que eu queria fazer é o seguinte, é que, efetivamente, a situação é o que tu dizes, com alguns matizes pouco, eu pinto nas mesmas cores. Agora, queria acrescentar um outro dado, é que, efetivamente, os preços estão como estão, porque é uma pressão do mercado nesse sentido, que, efetivamente, fomos nós todos em conjunto, não interessa se foi a Dias ou a empresa X ou C ou D ou o arqueólogo ou o ABC que permitiu, mas chegamos a este ponto, os preços são estes, os dados do problema são estes. Isto é uma pressão do mercado sobre quem vende trabalhos de arqueologia. E, como tu dizes, a maioria das empresas o que faz é repercutir esta situação no mercado sobre os seus prestadores de serviços. E, portanto, o que acontece é que tu tens a maioria dos trabalhos são feitos por pessoas que estão no campo, como tu dizes, com pouco dinheiro, com nenhum meios, como dizia, acho que em Lisboa, com o carro da mãe e a máquina fotográfica do irmão e o computador do avô e não sei o quê. Pronto, é assim que funciona. Em 90% dos casos. E sabe como é que é nos outros 10% dos casos? Nos outros 10% dos casos são as empresas que assumem estes custos. E não são esses arqueólogos que estão a pagar para trabalhar, mas são as empresas que estão a pagar para esses arqueólogos trabalhar. E quando em Lisboa eu disse, atenção, porque há um problema, porque estamos todos a falar que os arqueólogos são explorados, são as empresas também são exploradas. E também esta situação, nós efetivamente, e este é um caso, e isto é um problema que eu vos posso falar abertamente, se muitas vezes nós chegamos ao fim da intervenção, nós tivemos que fazer a intervenção por aquele preço, porque é o preço do mercado, e chegamos ao fim, contabilizamos quanto é que cobramos, quanto é que gastamos, e deu prejuízo. Ainda há espaço para mais uma ou duas intervenções, se quiser. Eu só queria agora falar sobre as empresas, mas ia fugir um bocadinho deste panorama que é mais ou menos perceptível. Tenho tomado cada vez mais consciência dele através dos comentários no Arsport ou no outro blog, mas que não estamos a lidar muito diretamente com as empresas. Eu não sei, é óbvio que há várias, terá que haver várias estratégias para ultrapassar esta situação, e eu voltava um bocadinho à questão da visibilidade da arqueologia, à questão social, da importância social da arqueologia, que também penso que as empresas terão que, de algum modo, investir por essa via. E no fundo, tentar alterar
um pouco a realidade, pelo menos ao nível conceptual e teórico, de modo a que determinadas propostas sejam perfeitamente indecentes e que as pessoas depois tenham vergonha de as apresentar e as empresas contratantes também tenham vergonha de as... Isso passa também por alguma visibilidade, passa por algum esforço, não sei, estou a pensar um bocadinho, embora estamos a falar numa outra área, no modelo que de algum modo as empresas da conservação e do restauro, nomeadamente aquela associação, não sei como é que se chama, tem aquela revista... Mas estou a pensar no chamado Grêmio das empresas de conservação, de património, que tem uma revista já com uma certa, enfim, qualidade, com uma certa apresentação. É óbvio que estamos a falar num outro patamar económico e, portanto, com outros meios, certamente. E também, talvez, não sei, isto agora em termos de futuro, não sei se alguma tentativa de diversificação das próprias empresas, que me parece, comparando com outros mercados, que não conheço também, mas que eu tive a certa altura alguns contactos com 2 empresários americanos que me visitaram na altura do Alqueva e que depois mantive algum contacto com eles através da internet, etc. E um deles me visitou aqui no Alentejo. E qualquer deles com empresas com alguma dimensão, que portanto essa reformou, já vendeu a cota. E por aquilo que percebi, não há empresas exclusivamente de arqueologia. Portanto, enfim, o mercado americano terá outra realidade, mas portanto, tem um leque mais abrangente e penso que apostar um bocadinho, talvez do conheço da nossa realidade, e penso que posso falar, ninguém está aqui, aquela empresa de Viseu, como é que se chama? Arqueólogos, dá a ideia que a certa altura procurou apostar, não sei se com algum resultado, se não. Portanto, tentar diversificar um bocadinho, e até para áreas que possam, enfim, ser mais apelativas para o grande público, para os média, de intervenções que de algum modo pudessem dar alguma visibilidade a esta área também, começar a dar algum verniz, alguma qualidade, porque isto este é aquilo que há mais trabalho, é um trabalho mais invisível. E que, como dizia o Michel, é um trabalho que está registado, que é inevitavelmente para destruir, porque não há grandes hipóteses, nem há grandes variáveis a tomar em conta aqui. Portanto, não sei se portanto, esta necessidade, para além, obviamente, os arqueólogos, portanto, haver necessidade de haver aqui os arqueólogos porem de acordo, as empresas também tentarem negociar um pouco mais entre elas, tentar ultrapassar um pouco essa situação. Mas, por outro lado, também tentar diversificar de modo a dar um pouco mais de visibilidade ao trabalho. Porque isso é importante, será importante para a própria disciplina e para a atitude social em relação ao património arqueológico, mas poderá ser também importante para qualificar, dar uma outra qualidade àquilo que é produzido e isso poder vir a refletir-se depois também, enfim, no nível dos pagamentos que se podem exigir. Diversificar. Primeiro, é que no mercado da arqueologia em Portugal, no mercado das empresas da arqueologia em Portugal, não há empresários. Portanto, as empresas não têm uma perspectiva de empresa. Este é o primeiro problema. E o segundo problema é que para diversificar é preciso massa crítica em termos técnicos. E em Portugal não há massa crítica para produzir esses serviços, nem há consumidores por esses serviços. Muitos problemas juntos, mas pelo menos o diagnóstico começa a ser feito e isso pode mas ajudar. É visibilidade. Eu penso que obviamente terá que haver um processo de alguma, enfim, um pouco evolucionista ou darwinista, mas de alguma luta pela sobrevivência, mas pela qualidade e não tanto pelo rebaixamento.